Oi, estamos aqui com mais um vídeo do nosso novo canal Tempos Conecta, que é um canal que pretende democratizar o acesso à informação sobre o mundo do design. Nós vamos ter sempre um convidado especialista e o bacana é que você pode deixar os seus comentários ou suas dúvidas que nós vamos voltar para responder. Hoje o nosso convidado especial é o João Cacheta, que é designer, curador, professor da Escola de Design UENG, diretor do Museu da Cadeira Brasileira, pesquisador de cultura modernista brasileira também, sócio-diretor da Moderna Movelaria. Ele vai trazer um recorte temporal do design na transição do século XX para o século XXI, ou seja, até os dias atuais. Então, agora é com ele. Olá, hoje estamos aqui para falar de conceito, terminologias acerca do mundo material estabelecido pelo design. Podemos começar falando sobre o design modernista, essa nova conjuntura mundial que estabeleceu uma forma mais simplificada de solução para as coisas. A produção de design moderno passa pela redução sistemática das cores, dos elementos e a introdução de novos materiais. O desenho fica mais limpo e a ideia modernista está exatamente impregnada dentro deste contexto. O modernismo já havia sido preparado pelo mundo, mas a escola Bauhaus traz todo o seu espírito, trazendo um novo ideal de vida e uma nova fase na cultura material humana. E é através da percepção humana que nós temos os melhores indícios, pois ali está estabelecida uma vontade de melhora. Tudo que é feito através do design tem um sentido deste ideal, que é bastante interessante para que a gente possa pensar em todas as conjunturas que essa terminologia apresenta. Se nós estamos falando de conceito, conceito é uma palavra inclusive cunhada no século XVII, no Iluminismo, e que traz para a gente um novo perfil. As terminologias, elas acabam por determinar uma época. E aqui o nosso recorte vai do século XX para o século XXI. Pensar no modernismo é pensar quase que em todo o século XXI, dentro do que se apresenta no pós-guerra. A ideia de um objeto moderno traz também a ideologia do seu consumo. O mundo agora se desenha para atender a novas demandas e uma nova conjuntura. Pois bem, se formos pensar no design modernista, nós temos que pensar de uma maneira também globalizada, não só na questão da atitude, mas a arquitetura, a influência de Le Corbusier, os espaços, a generosidade dos espaços, a limpeza dos adornos. E aí a gente vai para um outro caminho com que a representação dos espaços ela acaba por ter uma finalidade e uma limpeza dentro da sua ordem de organização e faz um acordo exatamente dentro deste mundo material onde os objetos têm o seu protagonismo como uma cenografia. O minimalismo ele tem uma ressonância e a gente dá um salto para a década de 90 e a gente dentro do século 20 e a gente pode pensar então na conjuntura onde o design salva uma empresa e eu estou falando da Apple. A Apple ela acontece como uma grande marca de tecnologia na medida em que ela protagoniza o minimalismo nos seus aparelhos. Ela reduz sistematicamente as questões de cores, a questão do formato, botões e funções. Isso influencia em costumes, isso influencia na moda, isso influencia até mesmo no estilo de vida. A questão do design minimalista também envolve muito as questões do high-tech, da tecnologia. O minimalismo não é só um movimento em que
a ideia artística do menos é mais, né, a ideia central do menos é mais, pregada por Mies van der Rohe, ela traz também uma ideia que a gente faz de um estilo de vida. Esse estilo de vida, ele vai corresponder exatamente a uma época bastante conturbada que passou, né, por diversas outras fases, como, por exemplo, a década de 70, que foi bastante prolixa em termos de cores, na sua psicodelia, e é de lá que a gente traz também um universo que eu gostaria de falar, que é o universo vintage. O universo vintage, as coisas não têm exatamente uma data ideal para acontecer, elas acontecem de uma maneira dinâmica, como a própria terminologia. As terminologias, quando a gente fala de vintage, a gente está usando uma terminologia. Essa terminologia ela acaba caindo dentro de um conceito onde ele se multiplica. No entanto, vintage vem da especificação da idade do vinho. O vinho pega esta nomenclatura para dizer de seu tempo, do seu envelhecimento. Pois bem, quando a gente transfere isso para a moda, nós vamos entender que os brechós são os setores dessa moda vintage. E a gente pode localizar isso um pouco ali na década de 70, exatamente ali em Paris, onde as coleções elas iam sendo lançadas, elas iam sendo consumidas, mas aquilo que tinha sido lançado e consumido há décadas anteriores tinham um valor estético de permanência pela sua qualidade, pela sua beleza e pelos materiais ali empregados. E o vintage tem dentro então dessa terminologia que se espalha para outros campos e cai no design. É bastante interessante nós fazermos essa conversa onde a gente vai e volta dentro deste mesmo século que é o século XX, para poder entender que o século XXI e o século XX termina com essa aura, né, desse resgate. Esse resgate que é tão interessante, que é tão importante para a gente entender o que é de melhor que foi feito. O vintage, ele traz esse comprometimento. E o ideal do vintage é que ele seja original. Então, para ser vintage, tem que ser original. Para ser vintage, tem que ser bom o bastante para ter atravessado décadas, né? E a ideia, dentro do design, de todo o seu... de toda a sua cultura estabelecida a partir daí, a gente percebe que o mobiliário, a exemplo do mobiliário brasileiro, principalmente o que foi produzido na década de 50, este material ele traz um poder de gênese criativa sem igual. Hoje é especialmente cortejado nos leilões mundo afora o design brasileiro vintage. Suas características são a madeira brasileira, o design brasileiro, né? Nós tivemos a presença de grandes mestres que assinaram essas peças e que fez então este corpo todo de grande respaldo dentro da nossa cultura do design de mobiliário, dando então um setor para o vintage como referência. Então, o mobiliário vintage é um mobiliário que foi feito dentro do design nosso, especificamente da década de 50, 60 e 70, nós podemos localizar ali as nossas melhores safras. Já quando a gente passa para o universo da nomenclatura, que é o retrô, né, essa terminologia ela já traz para a gente uma nova conjuntura. É uma vontade de voltar ao passado, de desenhar como foi desenhado no passado, mas o retrô ele apresenta um produto que é novo, né? A exemplo das vitrolas que são vendidas hoje e que tem entrada de USB. Se formos pensar essa tecnologia na época das nossas radiolas antigas, a tecnologia era impensável. Então, a grande característica do que vem a ser retrô é exatamente essa incorporação de um desenho que passou com seus traços, com suas formas,
mas o emprego de novos materiais. Estes materiais têm uma correspondência contemporânea, uma correspondência do atual, né? Por isso que é chamado então de retrô. Então, essa nomenclatura, né? Essa terminologia que é tão utilizada, design retrô, é exatamente isso. É o design que é feito hoje, pensando no que nós vivemos ontem, em termos de forma, mas trazendo para o contemporâneo algum objeto. O retrô está presente na moda, está presente em cenografias de bares e cafés. Isso é muito interessante, fazer um pouquinho essa distinção entre retrô e vintage, porque o vintage está diretamente ligado ao que é original. O retrô não. O retrô ele se apresenta agora como uma peça nova, porém com os traços e os sinais de um tempo que já passou. Eu gostaria de passar para uma outra terminologia que também é usualmente muito comum de ouvirmos falar, que é o rústico, né? Que a gente pode, quando inclusive estamos falando em design, e se nós puxarmos essa terminologia para design rústico, soa um pouco estranho, porque a ideia do design, né, a aura estética do design é o projeto, né, é o pensar antes, é o projetar antes da materialidade acontecer. E o rústico, ele não tem esse compromisso. O rústico, ele trabalha muito dentro da condição do que pode acontecer, né? Na manufatura, por exemplo, de cadeiras, na manufatura de mobiliário em si, o móvel rústico, ele tem essa ideia da liberdade do acontecimento ali na hora. Ele não tem um projeto, ele não é projetado antes. Se tem a ideia que vai fazer uma mesa, vai se fazer essa mesa com a madeira que se tem. Então não haverá um projeto, um desenho, um corte, né? Ele vai acontecer de uma maneira livre. Isso é muito interessante de pensarmos, porque é quase que se estabelecêssemos uma linha de opostos. O design, ele está oposto à manufatura rústica, né? Então, talvez o design rústico se aproxima muito à ideia de artesanal. Isso é uma outra nomenclatura para a gente conversar num outro momento que a gente tiver mais uma vez essa oportunidade. Uma outra terminologia que aconteceu muito, né, e que está muito presente agora já no século XXI, que é o industrial. O industrial é um remember das grandes indústrias, né, daquele desenho de coisas que eram feitas para durar. Talvez é um pensamento que a gente pode trazer hoje dentro da nossa ideologia de consumo, a ideia das nossas iluminações anteriores, né, das nossas lâmpadas antigas, que trabalha aí o filamento de tungstênio. Então, esse aspecto ficou muito incorporado dentro deste ambiente que é o desenho industrial. E esse desenho industrial, ele nada mais é do que uma reciclagem, porque se recicla formas que aconteceram em um outro momento, e daí para frente a gente tem uma ideia sensacional de reutilização deste mundo que está precisando muito dessa reciclagem. Então, o design industrial, quando ele se configura já pensando então em uma outra época. Talvez uma ideologia que a gente pode pensar também na ideia que o retrô traz para a gente. E aí a gente passa para um contexto que eu gostaria de falar para vocês, que é a ideia do que vem a ser contemporâneo. Um termo já cunhado também já há bastante tempo, mas que serve para definir o nosso tempo. O nosso tempo, ele ainda, pela necessidade de afastamento que nós temos deste tempo que estamos vivendo, e aliás, nós estamos vivendo um tempo que será muito marcado pela ideia que a gente faz do que a pandemia está trazendo para a nossa sociedade.
nós estamos parando para pensar mais, nós estamos parando para nos reorganizar enquanto pessoas, enquanto sociedade, e a ideia do contemporâneo traz mais este conteúdo, né? Que é o ser humano se voltar, né? Para pensar o que ele tem feito realmente dentro do seu processo civilizatório. Uma coisa interessante para exemplificar está no conteúdo da arte contemporânea. A arte contemporânea traz para a gente um dos ideais, porque é um campo muito aberto, é um campo muito vasto, ele não se fecha em nenhuma plataforma, todas as plataformas são a base para se fazer a arte contemporânea, então a arte contemporânea ela é prolixa. O que eu acho mais interessante é que temos construído templos para esse tipo de vertigem visual. A arte contemporânea traz para a gente algo também muito interessante, que é um contato aproximado com a realidade. Muitas das obras nos colocam frente a frente com uma imersão, com a materialidade, de frente a outros mundos, e que nos faz realmente ter uma fruição estética baseada nessa possibilidade de a gente pensar os tempos, as nossas condições como ser humano, a materialidade, o mundo das coisas, o etéreo, né? A luz é uma das plataformas que a arte contemporânea trabalha. Por exemplo, nós temos uma obra de Miguel Rio Branco que se chama Gritos Surdos. É uma obra que faz a composição do acervo do Inhotim. O Inhotim, que é um parque maravilhoso da arte contemporânea e que traz uma obra bastante impactante, pois ela se apresenta numa sala escura. Miguel pega vidros, para-brisas de acidentes automobilísticos e ele percorre também a clínicas que atendem acidentes de automóveis e coloca em sobreposição as chapas, os para-brisas que sofreram os acidentes automobilísticos. O nome é bastante interessante, né? Gritos Surdos. E é tão impactante porque quando nós nos deparamos com a realidade de um acidente automóvel, nós não pensamos isso quando estamos dentro de um automóvel. É muito impactante, é uma obra que traz esta realidade, uma das questões, porque são múltiplas, que a arte contemporânea traz para a gente. É bastante interessante, eu sugiro que vocês façam uma visita a este espaço, porque se sai muito impactado. No contemporâneo, as linguagens são múltiplas, não podemos definir quase que nada. E mesmo nas terminologias que definem um tempo, elas não cessam, porque o movimento não para. Os ingredientes sempre são acrescentados, novas conjunturas, novas facetas, e isso vai só crescendo. Então, eu imagino que o que a gente tem no século XXI com a ligação do contemporâneo haverá que se estender ainda por muito tempo. No design, para chegar a terminologia, a definir o design como design contemporâneo, nós vamos observar que hoje os Campana criam formas que são especialmente inusitadas para sofás, para poltronas, para cadeiras, coisas que formas que a gente chega a indagar qual que seria o uso daquela forma, o que na verdade é aquela forma, bem quando ela foi criada para ser um assento, para ser uma poltrona, para ser um sofá. É muito interessante observar a evolução da obra dos irmãos Campana, porque eles quebram paradigma. Então eles já estão quase que dentro de uma outra nomenclatura, e talvez já podemos colocar em pauta, que é o design autoral. O design que ele se aproxima muito da arte, e a questão maior é a liberdade. Então a liberdade ela traz essa vanguarda do pensamento
e acaba sendo inserida no universo das coisas. Lembrando que nós não podemos definir uma coisa tão exatamente como eu defini bem a questão que na gênese do design, né, que nasce como um projeto, nós temos que imaginar que o design hoje, como design autoral, ele não respeita a ideia do projeto, pois também a sua gênese criativa não traz limites. É como na arte. Então, design e arte, né, atravessando fronteiras, e esse aí é o universo da ideia, da terminologia, do que a gente chama de contemporâneo. E eu gostaria de terminar essa nossa vinda, né, até esse espaço, para a gente poder discutir tantas coisas deste mundo, da cultura material, humana, né, acerca do design, para a gente pensar numa outra forma de se fazer design, que é o design por diversão, que é o design kit. O kit, ele traz um conteúdo especialmente burlesco, ele não respeita o gosto, ele é chamado muitas vezes do design do mau gosto, é o mundo artificial, é o mundo do plástico, e também percorre toda a produção cultural, porque nós vamos ter um fotógrafo chamado David de la Chapelle, que tem uma produção especialmente kit, é maravilhosa. Nós vamos ter cinema como Marte Ataca, é um filme especialmente kit, todos os personagens, os ETs são tirados de figurinhas, de álbum de figurinhas da década de 50. Então, o kit, ele trabalha um conteúdo que também traz o divertido. Ele traz o descartável, mas quando nós identificamos o kit como uma estética do cotidiano, nós percebemos que todos nós temos um pouquinho na nossa alma desse kit. Talvez o kit seja uma lembrança tenra da infância de cada um. São objetos às vezes que são consumidos pura e simplesmente para serem consumidos, eles às vezes não têm função nenhuma, né? Esse também é um descompromisso que a forma deste objeto, deste universo que é o kit, traz dentro de seu conteúdo. Cores não são respeitadas e vai do picante ao doce, né? Vai da ideia do religioso até a ideia que beira talvez a ideia da pornografia, né? Baralhos, a gente pode pensar em baralhos com personagens nuas, tudo isso faz parte desse universo kit. Mas o universo kit, dentro de um conteúdo contemporâneo que eu vejo, algo que caiu como luva é a lâmpada LED. Todos os ambientes agora são coloridíssimos, todos os ambientes agora ganham atmosferas, né? Isso acontece do nada. Às vezes uma lâmpada traz todas as cores e você pode mudar aquilo por um controle remoto. Essa é uma atitude de diversão. O que é mais interessante é que nós pautamos a nossa civilização mediante o universo das coisas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui fica mais uma dica para vocês. A gente está com este canal onde a gente vai discutir a cultura do design em todos os sentidos, tentando fazer, através de pílulas, uma conversa gostosa para o nosso desfrute. Muito obrigado, até uma próxima. Em nome da Templos, eu quero te agradecer, João Cacheta, por partilhar o seu conhecimento, contribuir aqui com o nosso banco de conteúdo acerca do mundo do design. E para você que assistiu e gostou, deixe o seu like no vídeo, envie
e compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa se interessar. Não deixe de se inscrever também no canal e toque no sininho para ser comunicado dos próximos vídeos. E se ainda ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aí nos comentários que a gente vai voltar para responder. E até a próxima. Beijos!